Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa noite para quem está começando agora, 4 de janeiro. Participou do último programa? Sejam todos, todas bem-vindos a mais essa jornada, começando aí o ano com a com o encontro número 153. Você está ficando velha, hein, Verônica? Está lá É, na né? 150. Estamos! Aí eu não, tô cada aqui, ó. Mamãe caprichou, minha filha, a mamãe caprichou. Não que a sua mãe não tenha caprichado, entenda bem. A mãe está encarnada ou desencarnada? Desencarnada. Daqui a pouco ela comunica na FEAC brigando. Mas vamos lá. Se você participou da último encontro nosso 152, você ouviu eu cantando Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que já nasceu. Muito juízo para todos, saúde, trabalho e dever. Ó, a Mirinha eu acho que está de ressaca até hoje pelo que não bebeu. E nem ela, nem a Verônica, nem eu utilizamos bebida alcoólica. Então, Verônica, é ressaca pelo que não bebeu. Esperamos que vocês tenham estudado o capítulo. É um capítulo muito interessante, como todos de sempre. Eu vou fazer aqui a leitura da lição 153 do livro Minutos de Sabedoria do nosso querido Pastorino, e logo em seguida a Verônica vai fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá. Lição 153 do livro Minutos de Sabedoria. Diz o Pastorino: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que você pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum dos seus filhos. Verônica, é com você. Jesus, amigo e mestre, espiritualidade amiga que nos ampara e nos orienta. Aqui estamos, iniciando esse novo ano, com propósitos firmes de trabalharmos mais na sua seara, de não só ampliar os nossos conhecimentos, mas de colocar em prática aquilo que já sabemos na teoria. Que a luz dos amigos espirituais possa iluminar nossos caminhos. E de nossa parte, que tenhamos bom ânimo, boa vontade e coragem para superar os desafios da hora presente e caminharmos sempre com passos cada vez mais firmes e fortes na direção do Pai. Que Maria Santíssima continue a abençoar o nosso planeta Terra nesse período de transição planetária e que também possa nos abençoar para que possamos compreender o momento e contribuir para que esse momento seja propício para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Jesus, nos ampare, nos fortaleça e nos ilumine a cada dia. Que assim seja. Duas palavras iniciais. Ano novo, vida nova. Vida nova com mais trabalho, né, gente? Então a gente tem que agregar mais trabalhos do que a gente fazia o ano passado. É uma nova experiência de oportunidades para que a gente possa nos melhorar aí a cada dia. 2023 foi bom, todo ano é bom, porque a gente está aqui, consegue vencer mais um, e que a gente possa continuar trabalhando, difundindo a doutrina espírita e principalmente exemplificando os exemplos do nosso Divino Mestre. Muito bom. É isso que está aí. A responsabilidade aumenta a cada dia. E se você não participou da reunião de entes queridos, que entes queridos? Na reunião de reabastecimento do dia 19 de dezembro, próximo passado aí. E se você ainda não sabe a palavra-chave para trabalharmos no ano em curso, agora 2024, anota aí. Ilumina, ilumina.
Aí você põe entre parênteses um R. O que dá força na frase é o verbo. Então, ilumina vira iluminar. Aí você vai abrir duas vertentes. Iluminar-te, iluminar-se. Tá bom? Embaixo, numa linha reta, você vai escrever inspira. Inspira não é verbo. O que você coloca entre parênteses? Um verbo. Inspirar. Coloca dois rabichos. Num você coloca inspirar-te. No outro você coloca inspirar. Por que ti e si? Um é de dentro para fora. O outro é de fora para dentro. Nós vamos trabalhar isso muito nos grupos de estudos, inclusive aqui, para reforçar as duas palavras-chave do ano passado. Quais que eram, Verônica? Propósito e ministério. Propósito e ministério. Então, inspira. Inspira a sua vida, inspira a vida do próximo, inspira os caminhos que você trilhar. Inspira. E ilumina. É o deixar brilhar a vossa luz. Ilumina-te e ilumina-se. Ilumina o ambiente onde você esteja. Seja o marco divisor. Seja a diferença. Não é diferente dos outros, não. Diferente do que você foi ontem. Muito bem. Falcone, Então, pode começar também lendo o livro da Joana, né? Ilumina-te. está lá tudo direitinho Muito bom. para É. que a gente possa trabalhar-se Isso. com muita tranquilidade. Gente, vamos aproveitar essa encarnação. Nós, espíritas, como eu digo sempre, temos o mapa do tesouro nas mãos, temos o GPS a nosso favor, temos muito mais do que merecemos, muito mais do que precisamos. Então, se você ainda não preparou, prepare a sua garrafa de água, porque o nosso encontro corresponde a um culto do Evangelho no lar. Convida Jesus, pelo menos uma vez por semana, para estar visitando o seu lar. Estar visitando, está certa essa frase aí? Forcei a barra, né? Para estar contigo, É. visitando o seu lar. Dois verbos juntos, um atrapalha o outro. Gerúndio. Um atrapalha o outro, como diz Alice. Assim, vamos em frente. Vamos trabalhar. E presente para nós hoje, a semana passada, aquele tema me engasgou. Eu fui falando, e, como dizia minha avó, o meu bucho foi virando lá do avesso, as minhas entranhas foram revirando, foi me dando uma coceira. Agora, hoje, aí, ó, autoconsciência e autoobsessão. É com você, Verônica. A Mirinha não pôde participar porque, no momento em que nós gravamos este encontro, ela estava compromissada com uma tarefa na área profissional, então deixou aqui o nosso abraço, o abraço dela de saudação para todos vocês. Então, vamos lá. Vamos ver aí o que o Filomeno nos traz acerca da autoconsciência e da autoobsessão. Ele vem dizer que esse processo de autoconsciência do indivíduo é resultado de um vigoroso e contínuo empenho. Então, ele já começa dizendo que não é fácil. Se é vigoroso, é algo forte, né? E depende do empenho de cada um de nós. E continua. É todo dia, não tem feriado, dia santo, Natal, sexta-feira da Paixão, Ano Novo, não tem nada, é todo dia. E depois que toma, então, essa decisão de se alcançar a autoiluminação e dessa vontade que é empregada para a gente conseguir isso. Então, não cai do céu, não é o outro que consegue por nós, somos nós, no nosso empenho para nos autoconscientizarmos. E o espírito, durante as suas reencarnações, e mesmo na última encarnação, ele vai arquivando as suas experiências nos alicerces, nas bases da sua memória. E o seu inconsciente individual fica nesse consciente registrado o quê? As experiências que ele vivenciou. E que tipo de experiências são essas?
aquelas que foram mais enriquecedoras, mais felizes, de boas recordações, fixando nesse subconsciente com mais veemência. Mas, da mesma forma, aquelas outras que não foram tão boas assim também ficam registradas. E elas vão se repetir. Quais são essas? Essas que ele fala que são viciosas e são perturbadoras. Então, nós temos, dentro de nós, arquivados na nossa memória, coisas positivas e coisas que não foram tão positivas assim. Para que lado essa balança vai pender? Depende. Qual que está mais pesada? Os aspectos positivos ou os aspectos negativos? Esse vai gerar o nosso condicionamento e as nossas condutas dali para frente. E aí, em razão desse fenômeno, nas diferentes reencarnações, esses substratos, essas experiências, esses arquivos, elas vão emerger em forma de hábitos e costumes impositivos que somente a educação moral e o exercício racional de novos anseios conseguem superar. Porque se é algo que está arquivado dentro de nós, e se é algo que não é positivo, precisamos transformá-lo em que seja. Então, daí nós vamos ter que, degrau a degrau, ir nos lapidando para que a gente possa, um dia, num momento, no futuro, conseguir abraçar uma quantidade maior de valores positivos, né? Então, nessa condição, vai se fazer necessário que a gente busque o quê? Novos patamares, que é assim que a gente evolui. Então, nós vamos ter que ter ideias de questões mais relevantes, pensamentos mais enobrecidos, para despertar esse eu profundo e poder fixá-los e poder trabalhá-los e, principalmente, vivenciá-los. Porque também não adianta, eu quero ser uma pessoa boa e ficar aqui parado de braços cruzados sem fazer nada. Então, a gente tem que tomar consciência daquilo que nós queremos, das nossas imperfeições, e se burilando para poder ir diminuindo essas imperfeições e substituindo por valores positivos. Perfeitamente. Se você deixar a porta da sua casa aberta, Ah, a porta dos fundos, entra uma ratinha, uma camundonguinha, ai, não fala isso não. grávida, e já namorou com um camundonguinho. Não precisa nem dele entrar, só ela. Ela arruma um cantinho e vai parir os filhotinhos dela. Você não percebe. Daqui a pouco você começa a ver cocô de ratinho aqui, um negocinho ruído ali, não sei o quê. Você fala, tem rato dentro de casa. Aí começa a procurar, procura, procura, não acha que ela procura um cantinho bem escondidinho. Só sai à noite. Aí você põe, descobre o local. O que você vai fazer? Ah, mas tão bonitinhos os filhotinhos. Eu sei, mas vai ter que pôr para fora. O lixo que você acumula ali ao lado da pia, não tem um baldinho lá, Sim. uma sacola plástica que a gente vai colocando, tem que pôr para o lixão. O lixão tem que pôr para a rua no dia que o lixeiro passa. Nós temos, é um trabalho contínuo, contínuo. O ser humano, já acho que eu já falei isso aqui, Verônica, mais de uma vez, é o único animal na face da Terra. Quando você está me chamando de animal, você não. O corpo que você utiliza é um corpo mamífero. Uhum. Nós não somos répteis, não somos aves, embora que tem muita gente voando aí de asa delta, de jump, não sei das quantas, mas não é assim que a coisa funciona, não. Então, nós somos o único ser na face do ser vivo, na face da Terra, que produz lixo. Todos os outros animais produzem dejetos. Seguimos. Uhum. Acomodando-se, porém, no já conseguido, o ser humano, por largo período no transcurso da evolução, deixa-se arrastar pelos automatismos. O que é o automatismo? É a boca torta pelo cachimbo. Você tira, mas a boca fica torta. Automatismo. Já faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia. E deixa-se arrastar por isso. Até o momento quando as dores o sacodem, rompendo o marasmo, o acomodismo, a zona de conforto, aquele se entregou. Eu vou fumando, eu dou uma tossida aqui, eu fico mais frágil, a gripe ali, não sei o quê. Mas, de repente, a pneumonia chega. De repente, a tuberculose chega. De repente, o efizema chega. E aí, mesmo que eu pare de fumar, em alguns casos, a lesão já é irreversível. E se isso não chegasse, o Hein? indivíduo, se isso não chegasse, Chegasse sabendo que no maço de cigarro está escrito: este produto gera câncer. As fotos são aterradoras. O cara acende.
Como é que faz? E nós estamos estagiando nessa fase de fenômenos já conhecidos que o quê? Que fazem com que o nosso caráter fique. Qualquer hora eu paro de fumar. Eu sou controlado, a hora que eu quiser eu paro, mas nunca quer. Amolenta o caráter, desperdiçamos as melhores energias, fazemos culto das sensações, sem nos voltarmos para coisas mais dignas, mais expressivas, que vão engrandecer, propiciando aquilo que ele coloca como felicidade duradoura. Então, o vício de qualquer natureza a que você, eu, nós nos acostumamos, é preferível a mesmice. É preferível a mesmice doentia do que enfrentar o desafio. De evitar o primeiro gole, de evitar a primeira aspirada, de evitar a primeira tragada. É preferível isso. Por quê? Modificar o comportamento para o ser humano adulto é muito desafiador. Embora sabendo que a curto, médio ou longo prazo a vida vai te cobrar, com juros e correções monetárias. Mas meu avô fumou até os 90 anos e morreu com toda a saúde. Nem gripar o velho não gripava. Já falei aqui. O cara rachava lenha, não bebia refrigerante, não comia açúcar refinado, não ficava plantado na frente da televisão, não ficava o dia inteiro no WhatsApp. Como é que faz? Coisa é séria. Assim, não se torna imperiosa. O único meio de mudança emocional, a presença do sofrimento, porque a atração divina que conduz o espírito à plenitude nos dá a intuição de que nós precisamos, devemos, em caráter de urgência, melhorar-nos. Para quê? Para que o amor possa fazer a nossa transformação pela autorrealização. E isso criar novos condicionamentos saindo daqueles anteriores que nos puxavam para baixo. Quando nós tomamos essa postura de consciência, por isso é o título do capítulo, eu estou tomando, minha respiração está ficando brava, a minha tosse parece que eu tenho um tijolo no peito, eu estou tomando consciência no corpo, já doendo, que eu estou sendo meu obsessor. Não precisa ter ninguém atrás de mim fumando por mim, não. Eu estou fumando do cigarro e alguém fuma pela minha boca. Agora é necessário o quê? Quebrar esse processo. Antes que essa obsessão já está virando uma subjugação. Vai no livro dos Médiuns, capítulo 23. Quebrar essa cristalização do que ele chama de sentimentos primários, acelvajados, que estão sendo o obstáculo à nossa mudança de atitude para a autorrealização espiritual. A dor é real. Uma cárie no dente dói. O sofrimento é opcional. Quebrar um braço dói. Mas daí fica, por que Deus fez isso comigo? Só quebra braço quem tem braço, meu filho. Foi você que não olhou onde pisou. Foi você que escorregou no tamborete. Ah? Deus não fez assim. Agora eu quero que o braço da Verônica quebra. E o braço quebra. Agora eu quero que o pé do Falcone quebre. E o pé. Não. É a Verônica que enfiou o braço onde não devia, escorregou. É o Falcone que enfiou o pé onde não devia, escorregou. A É gente como não precisaria disso, né? A gente não, não precisaria de passar por isso, mas, já dei o mas exemplo do meu pai, fumou 52 anos, parou de fumar nos últimos 6, 8 anos finais da vida dele. Desencarnou com efizema e comprometimento cardíaco. Vai voltar com o quê? O aparelho respiratório para regenerar. Para de uma vez, Falcone, enquanto é tempo. Para de uma vez. Por isso, o Camilo Castelo Branco, que escreveu pela Ivone o livro Memória do Suicídio, diz que o livro espírita é vacina nobre, eficiente para mudarmos os nossos comportamentos.
Nós vamos ver a Clementina daqui a pouco Isso. dando Isso depoimento que eu falo. dela. Esses depoimentos estão ajudando demais, né? Está ilustrando exatamente o que ele está falando antes para a gente, são as orientações. E a gente que frequenta reunião mediúnica, quantos exemplos desses que a gente tem? Quantos espíritos nesse desequilíbrio? Por quê? Porque repetidamente esses comportamentos que devem ser superados plasmam-se e adquirem vida e passam a saltar os processos mentais daquele mesmo que os fomenta e preserva, concedendo-lhe vitalidade. Aquilo que eu me alimento, aquilo cresce dentro de mim. Oh, Tudo, tudo claro! aí. Onde é que está isso, hein? Cadê o livro? Ele está por Cadê o aí. livro? Aqui, ó, está aqui, ó. Ah, ele aqui. Aí, aí, É, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Minha energia flui na aí. direção da minha atenção. Não é o que me acontece que me perturba, mas o que eu faço com isso. Tá Vai aí. preservando nesse tipo de pensamentos, vai criando vida, vai crescendo e pronto. Fica ele submetido a isso que ele mesmo criou. Aquele que ele trouxe para ele, né? E aí vão surgir, então, os lamentáveis processos de quê? Autoobsessão. É a própria criatura se obsidiando. Essas fixações mentais cada vez mais vão se fixando, vão transbordar em desvios de conduta, como resultado do atropelo das ideias doentias, vai empurrar a criatura para processos de depressão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, delírios. E às vezes a pessoa fica perdida. De onde que veio isso? De onde que se originou isso? Ele está mostrando. Isso aí são as consequências de todo um processo. E esse impositivo do progresso, o sofrimento ele é gerado por decorrência da insensatez da pessoa. E ela vai funcionar como o escoadouro dessas emanações morbíficas produzidas até que a desencarnação generosa desvistam. O processo, então, da desencarnação vai dar uma sutileza no processo, porque ele vai continuar no mundo espiritual com sofrimento. Mas já que se separou do corpo físico, é um outro tipo de sofrimento. Não aquelas dores físicas que sentia aqui. E vai levá-lo, então, para a vida espiritual. E o que vai acontecer lá? Ele vai ser despertado por causa da misericórdia divina, que está presente em toda parte, e ali vai reprogramar futuras jornadas e vai entender, compreender a necessidade de adquirir autoconsciência. Olha, isso que você fez não foi bom. Olha a consequência. Vê se agora você tem consciência do que você fez para você não errar de novo. Mudar Então, comportamentos para mudar melhor. comportamento. E somente quando a pessoa possui, que ele está se referindo, possui a autoconsciência, é que vai tornar factível experimentar reais modificações na estrutura do comportamento. Porque se ele não se analisa, não possui essa autoconsciência, não vai mudar. Não vai ter mudança de comportamento. E em face dessas informações contínuas em torno da responsabilidade, do dever, decorrentes da lógica adquirida, como do conhecimento da realidade. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Por que está com esse corpo desse jeito numa futura reencarnação? O que você fez lá atrás? Aonde você lesionou? Então, tudo é lei de causa e efeito. Essa conquista somente é possível mediante o exercício da reflexão e da investigação dos pendores morais. Então, à medida que essa autoconsciência vai se despertando, ela vai eliminando ou levando o indivíduo a superar o quê? As tendências à acomodação, a repetição daquele esquema antigo do prazer, e esse esquema de prazer em detrimento dos compromissos em prol da libertação dos vícios. E aí as possibilidades vão se tornando mais amplas e favoráveis para que ele obtenha o quê? A harmonia pessoal. Porque é um turbilhão de sentimentos, de emoções, de confusões, de comportamento que não dá para ter harmonia assim. Então, o progresso vai se multiplicar sempre por si mesmo. Quanto mais se avança em relação às conquistas morais, mais fáceis se tornamos futuros cometimentos da evolução. Porque cada percurso vencido faculta passos mais audaciosos que devem ser dados em relação a novas posturas. Com Para se certeza. alcançar um degrau mais alto, precisa passar pelos degraus mais baixos primeiro. Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, vai se ampliando esse cabedal de conhecimento, inclusive a firmeza de postura. Não, eu posso, eu consigo, eu posso superar isso.
E, enquanto ele estava nessa fase posterior da autoconsciência, quando a mente ainda repetia ali os clichês da sensualidade, dos impulsos primitivos, da ideação de vibrações e formas de pensamentos que o nutriam, ele cada vez mais adquiria essas energias enfermiças que eram portadores. Agora, Falcone, a gente já falou em outros encontros sobre forma-pensamento, agora eu não lembro se a gente já falou sobre vibriões psíquicos. Não, também não estou lembrando, não. Também não estou lembrando, não. Você podia explicar para a gente aí o que são esses vibriões psíquicos, né? Nós temos que pensar o seguinte: o aluno, quando começa no maternal, lá a conhecer os números, as letras, no primeiro ano do fundamental, o que a professora vai dar de matemática para ele? Um mais um igual a dois, dois mais dois igual a quatro. Então, é isso que nós vamos ter que fazer na nossa evolução, no nosso primarismo. Aí, conforme ele vai estudando mais matemática, ele vai chegar a o trabalho da geometria, da álgebra, da tabuada mais complexa, seno, cosseno, tangente, eixo, e a coisa vai cada vez ficando mais complicada, mais complicada. Na proporção em que nós vamos evoluindo, para nos livrarmos do homem velho, precisamos de comportamentos novos com higiene. Já disse aqui muitas vezes, Matheus Fraga sempre diz: não existe evolução sem higiene, higiene moral, higiene comportamental, higiene vibracional. Vibrião vem de quê? Vibração. Você quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo. Olha aqui. Se isso aqui fosse uma bússola, muito bem, e eu colocasse ela em cima da mesa, na horizontal, e ela apontaria para o norte. Norte. Muito bem. Se eu colocar aqui perto, do lado de cá, um ímã, o que é mais forte? O polo norte ou o ímã? O polo norte. Só que o que está mais perto é o ímã. Ela vai Vai virar virar. na direção do ímã. Se eu colocar aqui embaixo, ou aqui embaixo, um ímã mais forte, vai alterar o campo magnético dessa agulha. O norte não mudou, mas o foco mudou. Assim, quando eu me entrego a qualquer comportamento vicioso, e se é vício, é negativo. Sim. Se é nobre, é virtude. Nosso Falcone está cada vez mais sendo delicado, gentil, atencioso. Que coleção de vícios que ele está arrumando. Isso não é vício, não. A Verônica está cada vez mais generosa, agradecendo mais, está mais com mais gentileza. Que coleção de vícios bonito que a Verônica está arrumando. Isso não é vício, não. Isso é virtude. O antônimo de vício é virtude. Por isso, na maçonaria, que é a ordem dos pedreiros, nós aprendemos a levantar templos às virtudes e cavar masmorras aos vícios, enterrar os vícios. A autoobsessão se dá por pensamentos, sentimentos, palavras e comportamentos viciosos. E o que são os vibriões? Eu vou dar um exemplo metafórico. É como se eles colocassem ímãs no nosso cérebro, nas áreas em que mexem com a parte motora, com a parte sensual, com a parte visual, com as partes, os nossos cinco sentidos. E a gente começa a olhar o que não deve, a caminhar na direção do que não deve, a falar o que não deve, a fazer. Mas eu não quero que ninguém descubra. Então eu mantenho uma aparência. Paz em Cristo, irmã. Por dentro desgraçada, vai baixar no outro centro. A pessoa fala a pessoa passa e diz assim: nossa, como você está bonita. Por dentro eu digo assim: não tem amiga, não tem espelho. Está gorda demais, está magra demais, está alta demais, passou batom demais, não passou batom. Então, mas eu vendo uma imagem, mas aqui dentro a lata de lixo tá. O que Jesus diz? Túmulos, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, seria isso. Seria como se eles pegassem
vibrações viciosas e colocassem na gente. Só que quem olha não vê, Sim. mas eu começo a ter uma atração especial para uma química, seja o cigarro, seja o álcool, seja a cocaína, a cannabis, seja o que for, o mariri, seja o que for. Ou então eu começo a ter pensamentos voluptuosos, ideias de assassinato ou de autossuicídio, pensamentos de agressão física ou moral. E a gente vai fazendo esse livro aqui dentro. Sou eu que estou pondo para dentro. Ilumina-te, ilumina-se. Tem que pôr o lixo para Pra fora. fora. Eu detesto o dia de faxina lá em casa, para mim é um inferno. Olha o que eu estou falando. Mas se eu não fizer a faxina, os ratinhos vão chegar. E a faxina moral? E a faxina? O vibrião seria isso. São os Pequenas, plugs, né? Os hein? plugs. Os Hein? plugs. Pequenos plugs, pequenos ímãs É, magnéticos que eles colocam no nosso campo eletroquímico magnético. Gente, leia um livro. Tem mais de 50 anos esse livro, deve ter. Eu li ele na minha juventude, então tem mais. O livro é de uma linguagem simples, mas não simplória. É de imagens simples, mas não simplórias. Abre a cabeça da gente. Chama Passes e Curas Espirituais do Venefledo Toledo de Oliveira. Ele mostra o desenho da aura do campo magnético, quando o norte e o sul, o leste e o oeste estão equilibrados, aquela aura ovalada. E quando eu começo a ter comportamentos, a aura fica toda disforme, os vibriões dentro da gente, da mesma forma que a minha flora intestinal tem parasitas, da mesma forma que meu corpo tem fungos, tem ácaros, isso vai criando no perispírito. O parasitismo espiritual está no Mensageiros, nós já falamos isso em outro falamos livro, sim. ou no Missionários da Luz. Parasitose espiritual. Virtual. Está lá, um dos dois, é um capítulo. Vibriões, então, seriam isso. Essas infiltrações que a gente permite, que se tornam pequenos tumores, pequenos campos vibracionais, e de repente eu quero lutar contra aquilo, mas está instalado a situação. Obrigada. Não é brincadeira, não. Quem, agora sou eu Você, ou você? quando se prolonga, Quando se prolonga esses comportamentos doentios, pode ter certeza. A desencarnação vai ser dolorosa. E o despertamento no mundo nossa, espiritual ocorre nesse clima de uma psicoesfera, uma esfera espiritual perniciosa, transformando-se em quê? Em terrível flagício. O que é flagício? Flagelo. flagelo. Lembra daquele povo que lá atrás pegava uma cordinha, amarrava um ferrinho, um parafuso e ficava minha culpa, minha máxima culpa. Então vai acordar num flagício, no qual o espírito sofre a agressão dessas ideações perversas que o ameaçam de consumição como se fossem reais, seres reais autônomos que se lhe transformam em demônios inomináveis. Não é demônio de chifre, de garfo, de rabo pontudo. Não. São os demônios que nós Com carregamos certeza. dentro de nós. E na reunião de desobsessão, a gente vê cada coisa, né, que dá vontade de chorar, pelo desespero em que a É criatura sim. está. É muito comum, diz ele, esse tipo de auto-obsessão, no qual se debatem incontáveis espíritos em ambos os planos da vida, sem dar-se conta da sua autoria infeliz no processo infligente. Então, tem gente encarnada, tem gente desencarnada que diz assim: por que isso está acontecendo comigo? O pessoal da roça fala, o pessoal antigo fala assim: que mal eu fiz a Deus, mal, que mal eu fiz a Deus para estar padecendo isso tudo. Nada para mim dá certo. Eu não consigo alguém que me ame. Nunca recebi uma declaração de amor, nunca tive um carinho externo. Mas eu te pergunto, o quanto você tem ou não também se auto-agredindo? Tem.
espírito passando por essa situação desencarnado, e tem espírito como você, como eu, encarnados passando por isso. E por quê? Porque o que nós criamos aqui dentro sai da nossa cabeça. Eu posso olhar para a Verônica e falar assim: Jesus de Nazaré, cada dia mais feia. Mas sorrir e falar: bom dia, Verônica. A Verônica escuta e vê o sorriso e o bom dia. Mas os espíritos que estão em volta, e porque eu baixei o meu padrão, não só os benfeitores, mas também os desocupados, o que é que eles vão ouvir? Jesus de Nazaré, cada dia mais isso, mais aquilo. Eles vão ouvir o que eu estou pensando. É vibração. O pensamento tem cheiro, tem gosto, tem peso. Eu te amo. Tem um peso, tem cor, tem cheiro, tem vibração. Eu te odeio, te detesto. Tem cheiro, mau cheiro. Tem gosto, azedo, horrível. Pesa negativamente. Vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Que sai a amorosidade da mãe, do pai, da avó, de quem for. A mãe fala: tomara que morra. Passa uma Scania, um trator de esteira por cima dele. Vai passar? Não, mas vai passar em cima de você. O que a avó Chica dizia? É como se estivesse andando cuspindo para cima, a cusparada volta na gente. Só vai acertar no outro se ele também estiver pensando isso de outra pessoa. Criou sintonia. O que Mateus fala? Nem que seja para levar vantagem, meu filho. Fala mais no bem, pensa mais no bem, age mais no bem. Abra a sua cabeça, Falcone. Ó, e com toda essa mateusada na minha cabeça, Mateusada. que eu ainda piso na bola. Depois eu fico assim, quinta-feira e amanhã, o que eu tinha que ter falado isso hoje? Como é que eu vou para a reunião mediúnica? Que autoridade eu vou ter para falar com os espíritos? Para dar passividade para os espíritos? Olhai, orai, vigiai. Então, as imagens exteriorizadas pela mente visiosa retornam ação e reação contínua, estabelecendo-se automaticamente um processo de contínua. Eu vou parar, eu vou mudar, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, Buda, Maomé, Alá, Jesus, Nossa Senhora desata a nós, Doutor Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Eu me agarro com tudo, mas não faça. Não escovo os dentes e quero ter dentes claros e bom hálito. Fica só numa vontade passiva, né? Sem fazer nada. É o Chaves, lembra do Chaves? Daquele seriado mexicano lá? Uhum. Sem querer. Querendo. Ou querendo sem querer. Sem querer, né? É com você, o mesmo. O mesmo ocorre, então, se acontece isso com esses pensamentos perniciosos e negativos, vai acontecer também com os pensamentos com as ideias superiores. Olha só que coisa boa. Porque não dá para ser de um jeito com um e de outro jeito com o outro. A lei é a mesma. Então, os sentimentos vão se renovando quando eles são bons, quando eles são superiores, vão crescendo, e isso vai ampliar as possibilidades de integração com quem? Com o pensamento cósmico, com o universo, com Deus, que é bondade extrema, que é misericórdia. Então, mediante a educação dos pensamentos, então, quem acha que não tem que educar pensamento, tem que educar a palavra e tem que educar o pensamento também. Substituindo-se sempre aqueles que são torpes e perturbadores pelos benéficos de todos conhecidos, arquivam-se nas camadas da subconsciência, a princípio, para logo transferir-se para o inconsciente profundo, de onde emergirão em expressões de alegria, saúde e paz. Embora a gente possa até achar que isso é difícil, e talvez no estágio atual de evolução nosso mas é possível de se vencer, porque tantos outros irmãos passaram por essas mesmas situações e venceram. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que já adquiriram esse tipo de comportamento, já se arquivou isso nas camadas da subconsciência, e as expressões são de alegria, saúde e paz.
Um exemplo é Madre Teresa de Calcutá. Quantas ofensas, quantas agressões, quantas palavras de pessoas que achavam que ela estava fazendo era impróprio, e ela sempre com bondade, com E altivez, roubaram, com foram contra alegria, todos, né? roubaram tudo. Ela construiu de novo. Por quê? Porque esse patamar de ideações superiores já estava no subconsciente dela arquivado. Então, mesmo que externamente tivessem situações que a agredissem, como já era uma conquista dela, da sua autoconsciência, ela já se expressava desse patamar. O que vai acontecer com a gente vai conseguir isso. A autoconsciência, então, é um patamar seguro e elevado, no qual o pensamento adquire o nível intuitivo, situando o espírito em uma faixa vibratória que torna o indivíduo um ser interexistente, porque, embora mergulhado no corpo físico, participa da realidade espiritual de onde se originou. Esse termo ser interexistente é isso, né, Falcone? Porque é É. o corpo físico e o espírito, é uma interação. Eu estou encarnado, mas antenado e percebendo o mundo espiritual. Ah, Uhum. Falcone, por quê? Porque você é médium? Não, você também que diz que é médium percevejo, não vê, não percebe, não sente nada. Influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles quem vos dirigem. Leia 467 que você vai ver que você não é marionete dos espíritos. Ah, mas eu não sabia. Mas o capítulo aí é para aqueles que já sabemos. Autoconsciência e autoobsessão. Eu já tenho consciência. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ah, mas eu nunca li um livro de nenhuma religião. Anota aí, Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? A lei de Deus está escrito na nossa consciência. Então, a criança sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Ele olha para um lado, Isso olha mesmo. para o outro, não tem ninguém, aí ele vai no vidro de biscoito. Só que ele não tem mais, ele não tem ainda a coordenação motora 100% sob medida, o vidro de biscoito cai no chão e quebra. E aí o bicho quebra. Questão 621A, anota aí. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ela lhe ser revelada? Eu já sei, para que eu vou estudar Espiritismo? O chip já está aqui dentro. Não adianta instalar o programa no seu computador, no seu celular. Você tem que ativar ele. Você tem que ativar ele. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Aí, agora, será que tem criaturas especiais? O que uma rata magante conseguiu e eu não consigo? Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de lhe revelarem a sua lei? Com certeza, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens e mulheres que tiveram essa missão. São espíritos superiores que já vêm estudando o caminho da autoconsciência antes de você, antes do que eu. São espíritos superiores que encarnam com o fim de alavancar, fazer progredir a humanidade, certo? Por último, nós vamos ver aí, questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens da lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente. Hão dado causa que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Quantos profetas, entre aspas, faliram? Nós comentamos no capítulo passado que tratou da sexualidade. Fazia parte do programa reencarnatório de Salomão ter um harém com 100 mulheres? Não. Fazia parte do Falcone ter fumado? Não. Fazia parte da Verônica ter? Não. Mas nós é que caçamos, como diz o ditado popular, chifre na cabeça de cavalo. Não tem. Mas quem procura, acha.
E o bom da gente falar desses exemplos também, porque ninguém nasce perfeito e prontinho. Cada um tem a sua escalada evolutiva, os seus degraus. O bom é que a gente sabe que se eles chegaram lá, nós podemos chegar também. Foi fácil para Bezerra de Menezes? Não foi. Lê a biografia de Chico. Quantos percalços? Divaldo ainda hoje. Agora, são pessoas que se predispõem a andar num caminho de vencer esses obstáculos, de perseverar naquilo ali. Então, esses exemplos são bons para a gente de referência, porque nós podemos fazer assim. E aí ele ainda termina aqui o capítulo falando, né? Ó, a saúde mental e moral, portanto, é conquista que se deriva da aquisição da autoconsciência, da autoiluminação. Eu achei tão interessante ele falar de autoiluminação, agora que a palavra eu já sabia uma palavra desse ano. Eu Pode falei, ter meu Deus do certeza que nós céu! vamos topar com essa ilumina. Lembra o ano passado que nós Foi. pegamos do livro e toda hora tinha ministério, ministério, E ministério, propósito, ministério. mas da salário. Agora faz, nós vamos também agora, porque parece que parece não, é um sinalizador, né, Falcone? A gente vai bater o olho, agora a palavra vai brilhar. Então, Não, eu isso é fico muito importante. pensando como é que eles encaixam os É, caminhos direitinho. é É interessante um mesmo. caminho de autoconsciência. Saber é importante, mas fazer esse saber, essa sapiência, Sapiência. tornar realidade, é o discernimento. Uhum. Eu sei que o cigarro faz mal e continuo fumando. Eu tenho consciência, mas eu não tenho discernimento. Eu sei, mas eu não faço. Mas o primeiro passo não é o conhecimento. Hein? O primeiro passo é o conhecimento. Allan Kardec pergunta: o que vem primeiro, o avanço intelectual ou o avanço moral? Primeiro vem o avanço intelectual. De tanto falar no perdão, a gente se encharca daquilo e, por osmose, começamos a praticar pequenos perdões. Aí o discernimento De tanto começa. falar na paz, Sim. nós vamos absorvendo, e quanto mais nós abrimos as moléculas emocionais, vamos ficando mais pacíficos. Uhum. Quanto mais falamos em guerra, maldade, vingança, mais belicosos nós ficamos. Ah, eu estou assim porque tem 10 obsessores atrás de mim, que eu atraí. No Os final eu falo, convidados. 10 convidados. Das convidados. Foi a história da porta que você falou no início, deixou a porta aberta. Os Ó, quem que vai ratinhos. entrar? É. Jesus disse que quando sai um demônio, se você não cuidar, volta acompanhado de 7. É uma imagem metafórica, mas é assim mesmo. E O é por bem, isso que o bem é tímido, o mal é agressivo. audacioso. Por isso que ele falava, né? Vai, não peques mais. Quer dizer, eu ajudei agora, mas se você não mudar o comportamento, você vai entrar numa pior, vai entrar numa fria. Então, cuidado, E o né? que que é? E o que é pecado em aramaico? Todo e qualquer comportamento inconveniente. Falcone, eu quero saber mais sobre isso. Releia o livro, os últimos capítulos, e prepara que no próximo capítulo, sabe o que é? Viagem equivocada. Tomei o caminho errado. E agora? Tem que retornar nos passos. Vou lá. No trevo era para ter entrado a segunda direita. Eu entrei a primeira ou a terceira. Vai ter que voltar no trevo e pegar o caminho certo. Agora vamos ver o que a Clementina vai falar da inveja, né? Porque aí ele pega, no capítulo passado, ele deu um ênfase na parte sexual, e agora que ele está falando de pensamentos perturbadores e turbulentos, e eu achei interessante ele citar, quer dizer, o espírito vai citar, como que se desviou pela inveja, porque ainda é uma imperfeição nossa muito grande. E a gente fala que não, né? Você vai assim, você tem inveja dos outros? Não, mas você é Não, invejado? Sou. eu Não, eu que só sou invejada. tempo. Eu sou espírita, 40 anos, 50 anos, 80 anos, 200 anos. É. Vamos lá. Vamos. Então, ilustrando com a experiência pessoal de alguém que não se preocupou com a aquisição da autoconsciência, o benfeitor espiritual, após escrever a mensagem que nós acabamos de comentar,
trouxe a comunicação psicofônica, um espírito que assim se comunicou. Clementina Augusta da Silva. É claro que este nome é, provavelmente, um nome pseudônimo, um nome fantasia. E ela vai falar sobre a inveja. Começa saudando, boa noite. O espírito comunica-se e autodenomina a inveja. Ela se declara mesquinha, com sentimentos perversos desde a infância, comparando a inveja com um câncer moral que corrói sem cessar. E é, né? E é, né? Isso é. Quando você vai no médico, Verão, você foi há 6 meses, foi há um ano, e o raio-x lá, o exame de densiometria óssea, deu tudo certinho. De repente você volta e está lá, osteopenia, osteoporose. Sabe quando que começou essa osteopenia, Vera? Essa osteoporose? Lá atrás, quando você gerou o primeiro filho. Você tem 2, né? Tem. Lá atrás, na primeira gestação, para formar os ossinhos da criança, onde é que eles buscaram cálcio? No seu organismo. Aí você vai no profissional de saúde, ele põe cálcio para repor. Não adianta. Esse cálcio vai para as veias, vai ficar transitando no sangue. Tem que pôr o cálcio com o magnésio correto, adequado, porque o magnésio é que vai levar o cálcio para o osso. É um problema sério. Quem toma cálcio, muito cuidado. Porque se não tiver o magnésio acoplado, que tem mais de 12 tipos de magnésio. Então, ela está dizendo que esse câncer que corrói é como a osteoponia. Quem que é mais velho? É o filho ou a filha? O filho, Qual a idade? 33. Hein? 33. Então, essa osteopenia começou há 33 anos. Só que ela foi devagarzinho. O aparelho ainda não captava. Agora chegou num nível que o aparelho consegue registrar a osteopenia. Gente, não pode, 6 meses passados e eu não tinha nada, agora estou com osteopenia. Você já estava com osteopenia. Só que o aparelho ainda não tinha sensibilidade para isso. Viveu na carne por 48 anos, com um terrível complexo de inferioridade, vendo nos outros adversários seus. Eu queria ter o corpo de fulano ou de fulana, eu queria ter a voz de ciclano, eu queria ter o cabelo de outro, eu queria... Nada imitar. Nada imitar. 48 anos. E isso desde a infância. Então, ela traz isso provavelmente de reencarnação anterior às sementes. E, em vez de lutar para realizar as conquistas, se detinha em críticas, acusações, apontando imperfeições alheias para se justificar diante da indiferença com a qual encarava a vida. Jesus disse: enxergamos a trave no olho do outro e não vemos o argueiro no nosso próprio. Tudo que me acontece é culpa dos outros. É responsabilidade dos outros. A inveja a destruiu e a levou a alucinações. Porque a pessoa começa a criar um mundo e alimentar-se desse mundo. Começa a criar um câncer e alimentar o câncer e desse câncer, tornando-se uma pessoa detestada e detestável. Diante disso, as portas afetivas foram fechadas para ele. Quem quer conviver com uma pessoa assim? Dentro do lar, às vezes, não tem jeito. Mas no trabalho, o patrão manda embora. Eu tive uma recepcionista, uma jovem que trabalhou comigo, que qualquer coisa que perguntava para ela, era assim, não, 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 não. Ela respondia de arranco. Eu falei com ela 1, 2, 3. Falei, você está com raiva? Está te chateando vir trabalhar? Não. Então muda o tom. Se você estivesse trabalhando com uma pessoa mais exigente, na segunda arrancada que você desse, falando como se
estivesse irritada, te mandava embora. Ela reeducou-se. Hoje é uma criatura totalmente diferente. No mundo espiritual, Clementina, com o espírito se identifica, vagou demoradamente numa região gelada, reflexo do enregelamento das suas emoções em relação aos outros. Ela virou um iceberg, velho, um bloco de gelo frio, duro, distante. Eu te pergunto, gelo mata a sede? Não, Não. tem que derreter. Ela não se derretia para ninguém, nem para ela mesma. Depois de longo período, diz, recorreu à prece. Uma prece xoxa, e a boca, sem entusiasmo, pois sempre se considerou abandonada por Deus. Vítima, né? Mas a repetição lentamente começou a sentir a necessidade de quê? De paz e de renovação. A gente precisa de chegar no último furo para começar a viagem. Olha, ela poderia ter abreviado isso? Poderia. André Luiz ficou 8 anos. Quanto será que a nossa Clementina ficou nessa região gélida? Foi retirada do local onde estava e deve voltar à Terra para uma nova experiência na carne. E eu pergunto, ela vai vir com a voz do Mercury? Vai vir com o corpo da Miss Brasil? Vai vir com os olhos azuis, mas isso ou aquilo? Não. Vai vir como uma pessoa normal, sem castigo e nem mérito. Mas vai ter que reconstruir esses valores morais. Seu relato nos mostra como a inveja pode aniquilar uma existência. E eu já. O que que leva uma pessoa a só invejar o outro e não se dispor a conquistar as suas próprias coisas? Complexo de inferioridade. É o Acha, ciúme. acha que não é capaz? Eu tenho ciúme da Valéria. Porque eu tenho medo da Valéria encontrar uma pessoa, um outro homem, melhor do que eu. Mais bonito, mais gentil, mais rico, mais sei lá o quê. E aí eu começo a alucinar. Então, o ciúme, o que que é? Complexo de inferioridade. Prioridade. A inveja, por que que Deus deu para aquela desmilinguida Isso. aquele corpo? Por que que Deus deu para aquela desmilinguida aquele cabelo? Que mal eu fiz a Deus para ser do jeito que eu sou? Então, quem tem cabelo liso quer cachear. Quem tem cabelo cacheado quer alisar. Como é que faz? Complexo de inferioridade. Eu não sou bom bastante. Eu não mereço. Não sou merecedor. Temos que pensar nisso. É diferente de você admirar uma pessoa e tentar se esforçar para se igualar a ela, né? O invejoso, ele não faz isso, ele quer o que é do outro. Você já viu comentar? E na minha convivência com Chico, eu vi certa vez, caiu aquele capítulo, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está ouvindo aí? Não. O cachorrinho está latindo lá fora. Ele fala da inveja. Aí todo mundo desceu a lenha na inveja. O Chico chegou e falou assim: Emmanuel está dizendo que a inveja é boa. Todo mundo estacou. Como é que é? É, nós podemos invejar os outros, sim. Invejar o que a pessoa é, Não não o que que a ela tem. pessoa tem. Invejar a confiança de Joana d'Arc, uma moleca, uma menina analfabeta, 15, 16 anos, que tem coragem de sair de Dom Remy e assumir a chefia do exército Exército francês. francês, que à época era um exército composto de mercenários. Agora, invejar a espada que ela tinha, o cavalo que ela cavalgava, a armadura brilhante, aí já é o que ela tem. Deu para entender? Uhum. Invejar, o que eu acabei de falar, Interessante a isso. voz do Mercury.
como que eu gostaria de ter a voz do Mercury. Essa é negativa. Mas a capacidade do Mercury de usar a voz com aquela expressão, com aquela naturalidade. Uhum. Então, invejar o que a pessoa É, não o que a pessoa tem. dá para entender isso. Uhum. Mas tem que ter muito cuidado que eu posso distorcer esse eixo. Sim, É sim, preferível, ó, no inveja. isso, Como é que isso. fala inveja em inglês? Eu não sei. Também não. Então, não a inveja. Preferível prevenir do que É prever. verdade. É porque, igual ela falou, é um câncer. Começa, vai pequenininho e vai crescendo. É o que falou lá do início, vai alimentando, se alimentou, cresceu. A menina, desde cedo, a mãe ensina, vai no ginecologista, coloca a mão na nuca, apalpa a mama, né? De repente é um nódulo aquoso, de repente é uma mudança hormonal. Está dolorido? Está em dúvida? Vai, faz o exame de toque, faz o exame adequado, né? E segue em frente. Agora, o menino não recebe nenhuma instrução nesse sentido. E aí, quando vê, o câncer já chegou. Vamos cuidar do corpo? Vamos cuidar da mente. Lembrem, este programa, este culto do Evangelho no Lar, tem o objetivo de abrir a sua, a minha, a nossa mente, para que possamos, conhecendo-nos melhor, termos subsídio para dirigir o carro da nossa existência com mais tranquilidade. Não adianta você ter dinheiro e comprar uma Ferrari conversível, uma Lamborghini conversível, se você não tiver carteira, mesmo que acha que saiba dirigir. Se a polícia te pegar, prende o carro e você vai ter que pagar uma multa. Então, a doutrina espírita é essa autoescola que nos ensina a parte da direção defensiva, dos sinais de trânsito, dos comportamentos e nos ensina a administrar o nosso corpo com uma beleza rara ou com uma feiura rara. Com as limitações da matemática para uns, da geografia para outros, não importa. Mas vencermos a nós mesmos. Algum comentário mais, Verônica? Não, acho que fechamos. Daqui até a próxima semana, vamos ver se a gente faz uma viagem mais acertada, né? Porque senão nós não vamos nem conseguir voltar aqui. Ó, tchau, foi um prazer, foi o nosso Pegar último. carona nessa viagem equivocada aí não é uma boa, não. Pegar carona na. Tem uma música que é pegar carona na cauda do. Cauda de um cometa, é. Nem sei que música que é essa, mas que eu lembrei aqui agora. É isso mesmo. Então, queridos internautas, nós desejamos que vocês leiam o capítulo anterior, ou o capítulo que nós estamos estudando hoje, o próximo capítulo, que é a viagem equivocada, e vamos trabalhar para dias melhores. Tá bom? Suas palavras finais, Vera. Agradecendo mais uma vez as vibrações positivas de todos os internautas, o carinho que nos recebe, e vamos nos trabalhar aí para nos iluminarmos e nos inspirarmos aí durante esse ano de 2024. A Clementina que eu conheci era a Clementina de Jesus. Jesus. Essa Clementina aí entrou na conta. Ela entrou na viagem equivocada. É. Clementina de Jesus era a Pérola Negra, não era? Era... Não, Pérola Negra é outra. Eu acho que são diferentes, são duas pessoas diferentes. Eu acredito que sim. Estou lembrando, não, mas eu acho que é Assim, diferente. lembramos que daqui a pouco você pode fazer uso da sua água fluidificada. Lembramos que a FEAC não para, tá? Convidamos você e lembramos, dia 6 está começando um grupo de estudos do livro Nosso Lar. Dia 6 é sábado, Sábado. 5:30 da tarde. Dia 10, se não me engano, está começando um grupo de estudos de André Luiz também, uma outra obra de André Luiz, me foge agora qual É dia 19, é é Sexo e 19? Destino, é 19, sexta-feira, Sexto é, Destino, que é o sexta-feira, grupo do Luiz é o Eduardo. grupo do Luiz Eduardo, não é isso? Aham, Dia 19. E dia 20, nós temos o seminário. seminário com Luiz Ru Rivas. Assista, entre em youtube.com/feacnet
vai na playlist, procura a playlist Transição Fácil, assista os 4 capítulos, que vai ser o alicerce para tudo que o Luiz Rivas vai trazer para nós. E quem for no seminário, leva din-din ou cartão de crédito. Ele tem obras extraordinárias para a criança, para os jovens, para os adultos, para todas as faixas etárias. A criança é um espetáculo muito bonito o material dele. O homem é poderoso. Vamos então orar, agradecendo a este Deus de amor, termos emplacado mais um ano. Bênçãos para o Divaldo, para a Joana, para o Filomeno, para a equipe que assessora o nosso querido irmão. Bênçãos para a nossa FEAC. Bênçãos para a instituição que você frequenta. Bênçãos para cada um de nós. Para que juntos façamos deste ano um ano diferenciado na nossa evolução eterna. Amigo e mestre Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Nessa viagem que é a vida, que possamos andar na mão, na velocidade certa, tendo cuidado com os quebra-molas, tendo cuidado com as curvas mais fechadas, com as retas, evitando abusar da velocidade. Ajuda-nos a conduzir o carro do corpo, da mente e do espírito com dignidade. E juntos caminharmos. Como diz o ditado africano, se queremos ir rápido, vamos sozinhos. Mas se queremos ir longe, vamos acompanhados. Acompanha-nos, Jesus, e a todos aqueles que estão com o pé na estrada da evolução, da transformação. Que as tuas bênçãos continuem envolvendo o nosso planeta, do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Paz na terra a todas as criaturas. Que assim seja. Muito bem, Verônica. Fechamos mais um encontro. Nosso abraço para o Chaves, para a Jussara, nosso abraço para o China e para a Nicole, para o Marcos Fartes, que estão nos bastidores, para toda a equipe de multimídia da FEAC, o nosso abraço a toda a comunidade. Verônica, agora não é até o ano que vem, não, tá? Não, não. É Até semana. semana que vem. Isso mesmo. Grande abraço.